Bem-vindo a mais um estudo Rabone. Transformados para transformar. Para quem está caindo de paraquedas, esse curso fala da transformação na vida dos discípulos. Essa é a terceira aula do curso, e na aula anterior nós falamos sobre Tiago, o menor, e Simão, o zelote. Se você perdeu as aulas anteriores, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nessa aula vamos falar de Judas e Judas Iscariotes. Os dois fecham o terceiro grupo, aquele que é o menos influente e de menor intimidade com Jesus. Antes de começar, eu quero pedir para você deixar o seu like, isso aí ajuda bastante o canal. Ativa também o sininho para você não perder as próximas aulas. E aproveita e se inscreva no canal. Bom, vamos lá começar mais esse estudo. Vamos começar pelo Judas que não traiu Jesus. Apesar do nome Judas ter uma conotação ruim por conta da má fama de Judas Iscariotes, o significado do nome é bom. Significa Jeová conduz. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Mateus, capítulo 10, versículos de 2 a 4. Talvez você esteja se perguntando, cadê o outro Judas aí nessa lista? Só está aparecendo Judas Iscariotes. É que nessa lista, Mateus se refere a ele como Tadeu. Tadeu significa criança de peito. Na versão ARC, Almeida Revista Corrigida, esse versículo também se refere a Judas como Lebeu. Lebeu que significa criança do coração. Tadeu e Lebeu eram apelidos. Talvez uma tradução para os dias de hoje seria queridinho da mamãe. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelote e Judas, filho de Tiago. Atos, capítulo 1, versículo 13. Aqui Judas é citado como filho de Tiago, mas não se sabe quem seria esse Tiago. Importante citar que nem Judas Iscariotes e nem Judas Tadeu foi quem escreveu o livro Judas da Bíblia. O autor desse livro acredita-se que seja outro Judas, que era co-irmão de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Mateus capítulo 13, versículo 55. Na aula passada, nós vimos que estudos indicam ser mais provável que o livro de Tiago tenha sido escrito pelo Tiago, co-irmão de Jesus. Da mesma forma, acredita-se que o livro de Judas também tenha sido escrito por Judas, co-irmão de Jesus. Essa teoria é reforçada em algumas pistas deixadas no primeiro versículo desses dois livros. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram em diáspora. Saudações. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas, capítulo 1, versículo 1. Então a gente vê três pistas aí, analisando esses dois versículos. A primeira pista é que a saudação ela é semelhante nos dois livros.
A segunda pista é que nenhum dos dois se identifica como apóstolo, o que leva a crer que esse Judas que escreveu o livro de Judas não é apóstolo e também o que escreveu o livro de Tiago não é. E no livro na saudação de Judas, ele fala que tem um irmão chamado Tiago. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? João capítulo 14, versículos 19 a 22. A pergunta de Judas mostra duas coisas. Primeiro, um coração humilde e despretensioso. Por que Jesus estaria compartilhando isso com a gente simples, sem estudo, e não com o mundo? Essa era a pergunta dele. Um outro ponto mostra também o desejo de quem conhece Jesus. Judas queria mostrar Jesus para o mundo, né? Dividir essa alegria que ele estava tendo. Então, por que somente com eles ali e não com o mundo? Também fazia sentido essa pergunta de Judas, porque eles aprenderam a orar para que o reino de Deus fosse estabelecido na terra. E a resposta de Jesus, a gente vai ver logo mais no versículo 23, mostra como o reino seria estabelecido. Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. João, capítulo 14, versículo 23. De dentro para fora, o reino seria estabelecido nos corações daqueles que guardassem a palavra. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, de 20 a 21. Mais uma vez, Jesus reforça que o reino de Deus seria estabelecido nos corações. Aqueles que participam desse reino são governados por sua palavra e pelo seu espírito. É algo invisível, algo espiritual. Existem registros históricos que Judas Tadeu levou o evangelho para o norte, onde hoje está a Turquia. Lá ele curou o rei Edessa. Esses registros dizem também que ele foi espancado até a morte com uma clava. Ou seja, aquele que era chamado de queridinho da mamãe, talvez aponte por uma vida mais confortável e até recheada de mimos, pregou o evangelho mundo afora e só parou quando foi espancado até a morte. Judas Iscariotes, o traidor. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos 41, 9. Essa é uma profecia messiânica que faz referência a um traidor, Judas Iscariotes, alguém íntimo de Jesus, que se sentava à mesa com ele. Talvez seja o mais desprezado entre todos que aparece na Bíblia. Toda vez que Judas é mencionado na Bíblia, também encontramos observações de que ele é um traidor, marcados para sempre como aquele que traiu o Filho de Deus por um punhado de moedas. Passou 3 anos com Jesus sem permitir que seu coração fosse transformado.
todos os outros discípulos são para nós exemplo. Exemplo de alguém que foi transformado por Jesus, caminhando com ele. Mas Judas não. Então, por que dedicar tempo para falar de Judas Iscariotes? Porque ele serve de alerta para nós. Alerta sobre o perigo do descuido espiritual, das oportunidades desperdiçadas, o perigo de se entregar ao pecado. Judas andou lado a lado com Jesus por 3 anos e não foi transformado. Recebeu instrução, conhecimento, testemunhou os exemplos de Jesus, foi íntimo de Jesus, sentava à mesa com ele. Mesmo assim, ele permaneceu na incredulidade. Então Judas mostra pra gente que é possível servir Jesus sem entregar o coração a ele. É possível a gente estar próximo de Jesus, porém de forma superficial. O chamado de Judas não se encontra registrado na Bíblia, mas o fato é que ele decidiu seguir Jesus com determinação. A decisão de caminhar com Jesus era muito difícil, tinha que abrir mão de conforto e segurança. Muitos discípulos abandonaram Jesus logo no início, mas Judas foi bem adiante. Inclusive, ele chegou a ser escolhido no grupo como tesoureiro. Isso mostra que, da mesma forma que a santificação é algo progressivo na nossa vida, o distanciamento de Deus também é. Muitas vezes acontece sem que a gente perceba. Antes de cometer seu maior erro, que foi trair Jesus, ele foi dando brecha a outros pecados. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava por trair Jesus, disse: "Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres?" Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. João 12, de 4 a 6. Judas estava numa posição de honra, responsável pelos recursos da missão mais importante de todos os tempos. Só que para quem está com o coração corrompido, até bênção vira maldição. Se o seu coração for reto diante de Deus, a maldição vira bênção, mas do contrário, até bênção vira maldição. Judas teve a oportunidade de servir como tesoureiro, numa posição de confiança. Mas por causa do seu coração, a oportunidade virou uma pedra de tropeço. Judas teve a oportunidade de ouvir pessoalmente os sermões de Jesus, até aqueles restritos aos discípulos. Muitos desses sermões se aplicavam diretamente a ele, como a parábola do administrador infiel, em Lucas 16. Jesus conhecia o coração de Judas e deu diversas oportunidades para ele se arrepender. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, lavou também os pés de Judas. Mesmo assim, por causa do seu coração, não foi transformado. Judas sentou à mesa com Jesus. Alguém pode estar perto fisicamente, participando de todos os cultos e eventos da igreja, e até sendo fiel ao seu devocional com Deus. E mesmo assim, não ter um coração sincero e disposto a ser transformado. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Existem diversas profecias acerca da traição de Judas, inclusive a que eu acho mais impressionante, que fala até por quantas moedas Jesus seria traído. Jesus não foi pego de surpresa com essa traição, mas Judas foi responsável por cada um de seus atos. Não havia uma mão invisível empurrando Judas para fazer o mal. Ele foi movido pelo seu coração, que era mau. Seu coração era cheio de avareza e amor ao dinheiro. Infelizmente, Judas não se arrependeu.
Existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Nos dois casos, existe um sentimento ruim pelo que foi feito. Só que no caso do remorso, para no sentimento. Não existe uma mudança de atitude. Já o arrependimento, ele envolve uma metanoia, que é uma mudança de mente. O arrependimento é uma mudança de direção de 180 graus. É quando a pessoa faz um caminho de volta. É quando existem frutos de arrependimento. A gente tem dois exemplos na Bíblia muito conhecidos. O exemplo de Zaqueu, que roubava e passou a restituir, né, as pessoas a quem ele tinha roubado. E também o exemplo do carcereiro, que ele chegou a castigar Paulo e Silas na prisão. E depois quando se arrependeu, ele lavou as feridas dos açoites que tinha feito em Paulo e Silas. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Mateus, capítulo 27, versículo 5. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Atos, capítulo 1, versículo 18. Esses dois versículos falam da morte de Judas. Embora pareça, não existe contradição, simplesmente porque a Bíblia é perfeita e não se contradiz. O que acontece é que um texto complementa o outro. O texto de Atos adiciona um detalhe sobre a morte de Judas. Ele se enforcou, conforme descrito lá em Mateus. Mas quando alguém está em pecado, as coisas costumam dar errado. As escolhas são erradas. O cara não presta nem para morrer. Ele queria morrer enforcado. Escolheu a árvore errada, perto de um penhasco, e escolheu o galho podre. O galho se rompeu e ele caiu, acontecendo o que foi relatado lá em Atos 1. Judas poderia ter alcançado o perdão? Claro que sim. Jesus tem poder para salvar o pior dos pecadores. Mas em vez de buscar o caminho de volta, Judas quis calar a sua consciência cometendo suicídio. Ele teve todas as oportunidades, mas não se arrependeu. E assim chegamos ao final desse vídeo. Parabéns e obrigado por ter ficado até aqui. E não perca a próxima aula. E para não perder a próxima aula, confere lá se você ativou o sininho e se inscreveu no canal. E aí, tá gostando do estudo? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu indico esse livro. Eu vou deixar o link para compra na descrição do vídeo. Tá legal? Até a próxima aula, fiquem na paz.